Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula no nosso canal e hoje nós vamos falar como você baixa dados de ambiente, ou seja, dados climáticos, utilizando o Python. Se você acha que essa aula vai ser importante para você, já deixa o seu like, isso é muito importante. Primeiro, é a única forma que eu consigo saber se esse conteúdo é importante ou não, até para eu me direcionar o tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. Segundo ponto é que a única forma que você mostra para o YouTube que aquele conteúdo é importante é ele chega a mais pessoas, senão ele não chega para praticamente ninguém, a não ser que você me siga aqui no canal. Bom, curtiu? Já compartilha no seu grupo de WhatsApp. Olha, pessoal, olha que aula legal aqui para vocês. E se você não me segue aqui no canal, passa a seguir toda semana 2 aulas, conteúdo em R ou conteúdo em Python. E, além disso, faz os seus comentários. Léo, queria ver um conteúdo tal, você pode gravar uma aula. Eu vou fazer o meu melhor para trazer esse conteúdo para você. Bom, vamos para a nossa aula sem perder tempo. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é fazer a instalação dos pacotes, tá? O principal pacote para essa parte, que é baixar os dados, é o Requests, ok? Então nós vamos precisar dele e também do Pandas, né, que a gente acaba utilizando sempre. Eu vou fazer aqui a importação. O pacote, o módulo DataTime também é importante para a gente transformar as datas, garantir que elas estão no formato que a gente precisa, tá? Então, nós vamos estar utilizando eles aqui. Ponto muito importante, pessoal, para trabalhar com dados climáticos, da forma que nós vamos fazer aqui, sempre lembrando que quando a gente trabalha em Python R, nunca existe uma única forma, tá? Pode existir várias formas. E o que nós vamos fazer aqui nós vamos, pessoal, ler um arquivo chamado env, tá? E esse arquivo ele é muito específico. Eu vou abrir ele aqui. Eu criei esse arquivinho CSV. Você pode criar o seu, tá? E esse é um arquivo, ele tem uma estrutura muito bem definida. E para que o script funcione da maneira correta, é ideal que você mantenha essa estrutura. Isso é muito importante, tá? Então, nós temos nesse arquivo 5 colunas, onde a primeira coluna é o ambiente. Vou abrir ele aqui para vocês. Vou colocar até maior para garantir que vocês vão ver aqui. Então, a primeira coluna é o local, é o ambiente que eu quero pegar. E ela tem uma estrutura, pessoal, muito bem definida. Então, é importante que você não modifique essa estrutura, senão o pacote, a função, né, que vocês vão utilizar para baixar os dados climáticos não vai funcionar. Então, essa estrutura aqui ela não é à toa, não. Ela é estrutura definida pela função. Como que é essa estrutura? O nome da cidade, no nosso caso aqui, Sorriso, underline, o código do estado, MT, Mato Grosso, underline, o código do país, Brasil. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa estrutura. Léo, e se a cidade tiver acento como Uberlândia? Você não coloca acento. O acento, já falei isso muitas vezes, mas eu gosto de repetir. E softwares em inglês, o acento pode ser um problema. Às vezes não é, às vezes é. Então aqui você não põe acento. Escreve Uberlândia sem acento. Se tiver espaço, você mantém o espaço daquela cidade e letra maiúscula para iniciar. Então, no caso aqui, passo fundo com espaço. Tá? Segunda coluna é a latitude. E não... Um detalhe importante sobre a latitude e sobre a longitude, né? A coluna 2 e a coluna 3. Não coloca apenas 2 casas depois da vírgula, tá bom? Tem gente que faz isso. E aí a latitude fica muito ampla, né? Quando você faz isso. Porque a latitude... cada casinha dessa vai ser um pedacinho ali, tanto a latitude quanto a longitude, né? Então, não coloca só 2 casas, não. Deixa bastante casas depois da vírgula. Data de início e data de término.
Eu e os meus alunos, né, do curso Data Science 360, nós fizemos um teste na última aula e aparentemente esse pacote que a gente vai usar, o NASA Power, né, o site do NASA Power, ele tem dados desde 1974. Tem 50 anos de dados, né? 51 no caso. Tem bastante informação, bastante coisa, tá? E, né, fazendo só um parênteses aqui, se você quiser aprender mais sobre R e Python de uma forma bem estruturada, começando do zero, tendo todo o material de apoio, porque aqui no YouTube você tem as aulas, mas você não tem os materiais, né? Você não tem o script, você não tem os arquivos prontos. Isso é tudo dentro do curso, tá? Então, se você quer aprender de uma forma mais rápida, junto com outros alunos que também estão aprendendo muito dentro do curso, você pode fazer a sua inscrição, Data Science 360, o link está na descrição aqui do vídeo, tá? E teria o maior prazer aí de ser seu professor. A gente tem aulas ao vivo 2 vezes por semana, segunda e quarta, tá? Além de várias aulas gravadas como conteúdo complementar. Então tem muita coisa, tá? É um curso muito completo. Se você clicar no link, você vai ver toda a descrição, né, do material do curso. E tá muito bacana. Bom, continuando aqui. Então você coloca a sua data de início, sua data de término. Lembrando que a data em inglês, pessoal. Então o mês vem antes do dia. Então, 1º de janeiro, aqui não nem dá diferença, né? 1/1 de 2010. Mas aqui dá. Eu quero até 31 de dezembro. Então é 12/31/25. Okay? Então isso é muito importante. Essa estrutura aqui é importantíssima, pessoal. Se vocês mudarem essa estrutura, não vai funcionar. Tá bom? Então vamos voltar aqui para o Python. Então o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos ler o arquivo utilizando a função pd.read_csv. Okay? E depois nós vamos garantir que a nossa coluna latitude e longitude está numérica. Léo, por que a gente vai fazer isso? Ela não é numérica? Ela é numérica. Mas vamos supor que por algum motivo, né? Alguma cidade você não tem a informação e você vai e coloca isso aqui. Opa, ele não vai aceitar o tracinho, né? Vamos colocar, sei lá, você colocou alguma coisa nesse sentido, no info. Cara, essa coluna já não é numérica mais. Já arrebentou o arquivo de dados, entendeu? Então, como isso pode acontecer, eu não sei o que as pessoas vão digitar, né? Cada pessoa pode digitar uma coisa diferente. Então, eu garanto que essa coluna está numérica. Eu coloco a função pd.to_numeric da coluna latitude e da coluna longitude. Isso me garante que aquela coluna está numérica. O que não for número ali, ela vai transformar em NA, mas pelo menos as outras cidades vai trazer informação. Tá? Então, por isso que eu coloco, antes de rodar a função, eu coloco esse numérico. A mesma coisa eu faço para as colunas de data, o start day e o end day. Eu coloco, né, eu uso a função to_data time, né, para fazer essa transformação também na data, para eu ter certeza que essa data está no formato que eu preciso. Claro que se a pessoa colocar uma coisa muito estranha aqui, o Python também é milagre, ele não faz, né? Por isso que eu estou falando para vocês seguirem exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Agora, se vocês mudarem, aí fica um pouco difícil do script funcionar. Bom, aqui, pessoal, eu criei uma função chamada get_weather_nasa. O Python não tem um módulo específico para baixar dados do NASA Power. Então, eu criei essa função, tá? Nós vamos utilizar aqui, né, o request.get para baixar esses dados, mas funciona perfeitamente como no R, tá? Então, esse daqui não tem diferença entre usar o R e o Python. Na verdade, a grande diferença seria o tempo de análise. Se você for baixar muitos dados, o Python vai ser bem mais rápido. Então, aqui eu criei um arquivo chamado parâmetro, tá? E tem todas as variáveis que estão disponíveis dentro do NASA Power. Então, temperatura máxima, mínima e assim por diante. Ok? Aqui a gente coloca novamente o start e o end transformando em data. Não tinha necessidade, só para ter certeza. E aqui, pessoal,
tá a URL que a gente vai trabalhar. Então, aqui é o site, power.larc.nasa.gov API. Tá? Você nunca vai mexer nisso aqui, a não ser que esse site venha mudar. Tá? Isso aqui, eu estou gravando essa aula em fevereiro de 2026. Você vai assistir essa aula, às vezes, em 2027, 2028, não sabe o que pode acontecer. Né? O site pode mudar, pode ter interferência aqui. E aí nós vamos trabalhar aqui os nossos parâmetros, tá? Que são todos esses parâmetros aqui. Nós vamos pegar a longitude, a latitude, tá? Start day, o end day, ok? Então, tá tudo aqui e ele vai transformar num JSON. Então, ele transforma aqui num JSON no final, tá bom? E depois a gente usa a função request.get no nosso URL, tá? Então, se ele voltar esse código 200, é porque ele não encontrou dados, né? Aí vai falar que esse dado não existe. Caso contrário, ele já devolve aqui num arquivo JSON, né, os dados. Aí a gente pega esse data, né, pega aqui os nossos parâmetros, coloca no arquivo chamado records, transforma esse arquivo em data frame, ok? Isso é muito importante. Transforma aqui o índice em data time, que é a data daquele dado, tá? E só faço um rename aqui, né, na minha coluna, o que ele chama de index, eu coloco como date, tá? E aí ele vai devolver para a gente o arquivo final, que a gente vai rodar aqui, ó. Então essa daqui é a função, tá? Vamos ler aqui primeiro, eu vou ler aqui o arquivo de dados, ok? Vamos lá. Vamos ler o arquivo, já leu. Vamos carregar a nossa função. Carregou. E agora a gente vai rodar a função. Então aqui eu crio um for, tá? Que ele vai do número de linhas do meu arquivo env. Aí, então ele vai linha por linha para baixar os dados. E ele vai separar aqui, ó, env id, latitude, longitude, start day e end day. Agora, pessoal, nós vamos aplicar a nossa função getWeatherNasa na latitude, longitude, start day e end day, e ele vai baixar os dados para a gente. Então, se tiver dados, ele vai baixar como CSV, tá? Então vai baixar lá para o seu computador e vai colocar ó, dados climáticos salvo para o ambiente tal. Se não tiver dados, ele vai falar, ó, falha obter dados para o ambiente tal. Porque pode ter cidade, pessoal, que não tem informação daquela data que você quer. Como eu falei, a gente tem uma série histórica lá de mais ou menos 50 anos. Mas não quer dizer que tem essa série histórica para todas as cidades. Tem muita cidade no Brasil mesmo que provavelmente lá nos anos 70, não sei se era medido, né, temperatura, umidade, essas coisas. Eu acho que aqui nos Estados Unidos eles devem realmente ter essa série histórica muito bem definida, mas no Brasil eu tenho muita dúvida. Eu acredito que as cidades mais do sul, do sudeste tenham, mas se você quer buscar dados dos estados do norte, talvez seja um pouquinho mais complicado. Vamos colocar aqui para baixar, para vocês verem como que ela funciona. Tá? Então, ó, já começou a baixar. Para essa série que eu trouxe de 2010 a 2025, é realmente muito rápido, ó. Já baixou os dados para Sorriso. Então é velocidade muito grande. Ó, já baixou Uberlândia e já vai finalizar aqui Passo Fundo. Então é muito rápido, gente, muito rápido. Em Python, a velocidade é realmente espetacular. Então, se a gente vier aqui, ó, vamos pegar aqui, hoje são dia 9, vou pegar aqui Sorriso. Olha como que fica o arquivo final. Olha que legal. Você vai ter todas as datas, desde 1º de janeiro. Léo, eu olhei aqui meu arquivo e, sei lá, o dia 18 de abril de 2013 está faltando. Está faltando é porque naquela específica data, por algum motivo muito específico, não teve informação. Tá? Isso pode acontecer, né? De ter dados aí que não vai ter informação. Mas é muito bacana, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Então dá para vocês trabalharem aqui muito bem. E são dados muito importantes, né, pessoal? Dados assim, hoje em dia a gente
trabalha muito com dados climáticos. Eu sou da área agrícola, então para nós tem uma importância muito grande, mas não é só para nós. Vocês da área de saúde, vocês trabalham muito com dados climáticos, né? Tentando entender ali perfil de doenças, principalmente doenças que são influenciadas, né, por questões climáticas, como gripe, né, os vírus de um modo geral. Pessoal da biologia, né, para entender as espécies, né, biologia, ecologia, tudo trabalha muito essa parte. Pessoal de construções, né, para entender o que aconteceu ao longo do tempo, como que os fatores climáticos podem ter influenciado o uso ou não de algum material. Pessoal da geologia, da pedologia, para entender a parte de rocha. Então, o uso de dados climáticos ele é infinito. Eu acho que praticamente todas as áreas são influenciadas por dados climáticos. Claro que vai ter algumas áreas, talvez essa influência é menor, mas são dados muito importantes. Então, eu espero, assim, de coração, que vocês usem muito essas informações, que vocês comecem a usar o Python para fazer esse tipo de análise, porque é muito fácil buscar esses dados, tá? E vai melhorar demais a pesquisa de vocês, dependendo do tipo de pesquisa que você trabalha. Então, se você achou que esse vídeo foi importante para você, deixa um joinha. Demora bastante, pessoal, para montar uma aula dessa. Não é só gravar a aula, é montar todo o script de uma forma didática, de uma forma entendível, que mesmo para aquelas pessoas que nunca utilizou o Python ou o R, consiga entender. Então dá bastante trabalho. Gasto aí pelo menos umas 3, 4 aulas para gravar cada aulinha dessa de 20 minutos. Tá? Então se você deixar o like, você mostra que o meu trabalho, né, o meu quantidade de horas que eu tiro por semana para gravar essas aulas está valendo a pena. Compartilha com seus colegas e se você não me segue no canal, passa a seguir e deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver em R ou em Python. No mais, vamos ficando por aqui e vejo você na nossa próxima aula. Até mais.